Quem criou Deus? Olha, essa é uma daquelas perguntas que todo mundo já se fez em algum momento, né? Parece tão simples, quase uma pergunta de criança, mas ela nos joga direto num centro de debate filosófico gigantesco sobre a nossa própria existência. E hoje a gente vai explorar uma resposta que talvez mude a forma como a gente enxerga a própria pergunta. É isso. A pergunta que está na cabeça de muita gente é direta e reta. Mas e se o problema não estiver na resposta, e sim na pergunta? E se ela estiver de alguma forma mal formulada desde o início? Ok, vamos entender isso aqui. Segundo a linha de pensamento que a gente está colocando aqui em pauta, um bom filósofo nem faria essa pergunta. Peraí, mas como assim? Pois é. O motivo para isso muda completamente o foco de toda a nossa investigação. Então, para a gente chegar numa resposta melhor, primeiro a gente precisa fazer uma pergunta melhor. O erro, segundo essa lógica, é começar pensando no Criador. O verdadeiro ponto de partida, na verdade, é outro. O ponto de partida é o universo, né? E olha que interessante. Cientistas, filósofos, religiosos, ateus, quase todos concordam num ponto fundamental. O nosso universo teve um começo. Podemos chamar de Big Bang, podemos chamar de outra coisa, mas houve um momento em que o tempo, espaço e matéria passaram a existir. Antes disso, né, o que existia era, o que se chama de nada absoluto. E é exatamente aqui que o verdadeiro quebra-cabeça filosófico começa para valer. Essa questão leva a gente para um dos princípios mais básicos do pensamento lógico. Uma ideia que existe há milênios. Desde os filósofos da Grécia Antiga já se entendia que do nada, nada vem. É um pilar da lógica, da ciência. Ninguém aqui espera que, de repente, um elefante cor-de-rosa apareça no meio da sala do mais absoluto nada. Porque as coisas simplesmente não surgem do vácuo sem uma causa. E aqui está o dilema. Se o universo surgiu do nada absoluto, ele quebra essa regra fundamental da lógica. Dizer que algo veio do nada não é algo que possa observar, testar ou provar que é falso. Vai contra o método científico. Então, como a gente explica a nossa própria existência? Bom, filosoficamente falando, existem basicamente 3 caminhos para tentar resolver esse impasse. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro caminho é dizer que tudo veio do nada. Mas como a gente viu, isso desafia a própria lógica. O segundo seria uma regressão infinita, sabe? Uma causa gerando outra, que gera outra, para sempre no passado. Mas isso também não funciona porque a ciência aponta que o universo teve um começo definido. Bom, por um processo de eliminação, isso nos deixa com a terceira opção. A necessidade de existir uma causa primeira, algo que deu ali o pontapé inicial em tudo sem ter sido ela mesma causada por nada antes. Agora vamos pensar nas consequências lógicas disso. Se essa causa primeira criou o tempo, ela mesma precisa estar fora do tempo, certo? Ela tem que ser atemporal. Se criou o espaço, ela não pode ocupar espaço. Tem que ser não espacial. E se criou a matéria, ela tem que ser imaterial. E mais, para decidir criar algo, precisaria ter inteligência e vontade. É aqui, aquela pergunta lá do começo, quem criou Deus simplesmente se desfaz. Se a causa de tudo está fora do tempo, ela não tem um começo. É algo que não tem um começo por definição, não pode ser criado. A pergunta assume que tudo precisa de um criador, mas essa regra não se aplicaria à própria fonte da regra. Eu sei, tudo isso pode parecer muito abstrato, muito filosófico, mas vamos trazer uma ideia, uma experiência mais humana. Vamos fazer uma analogia bem poderosa. Pensa
só nessa imagem. A gente é como um pássaro que nasceu e cresceu dentro de uma gaiola. A gaiola é o nosso mundo de certezas, a ciência, a nossa rotina, tudo aquilo que a gente pode medir e controlar. É seguro e é confortável. Mas, mesmo assim, instintivamente a gente olha para fora, olha para o céu, para o desconhecido e sente um chamado para algo a mais. É aqui que a gente vê esse conflito de forma bem clara. De um lado, a vida na gaiola, segura, previsível, com tudo garantido, é o mundo que está sobre o nosso controle. Mas do outro lado, a porta aberta, né, o chamado para o céu, representa essa nossa busca por liberdade, por um sentimento maior, mesmo que signifique ter que abraçar a incerteza, né, e o desconhecido. É um instinto profundo de que nosso lugar não se resuma a essa gaiola. Isso nos leva a uma outra grande questão. Tudo bem, vamos supor que exista essa causa primeira, esse Criador imenso. Por que ele se importaria com a gente? É uma pergunta totalmente justa, né? No universo com bilhões de galáxias, por que a nossa existência aqui, nesse pequeno planeta, teria algum significado para uma entidade tão grandiosa? A resposta, segundo essa linha de pensamento, não está na nossa importância cósmica, mas sim na nossa natureza. Existe um conceito chamado Imago Dei, que em latim significa imagem de Deus. A ideia é que os seres humanos foram criados para refletir certas características do seu Criador. E isso se manifesta de uma forma bem interessante. Pensa assim: existem atributos que são exclusivos do Criador, como ser eterno ou estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas existem outros que são chamados de comunicáveis, que ele compartilha. É como um pai que quer que o filho sinta um pouquinho da alegria que ele sente, sabe? Como coisas como o amor, a criatividade, o nosso senso de justiça, essa necessidade que a gente tem de se relacionar. Tudo isso seria um eco do Criador dentro de nós. E talvez o exemplo mais forte disso seja o amor de um pai ou de uma mãe por um filho. Se a gente for olhar de um jeito puramente pragmático, biológico, dá para reduzir a um instinto de sobrevivência. Mas quem já sentiu, sabe que é muito mais do que isso. Esse amor que desafia a lógica, que não busca o próprio interesse, é visto aqui como um reflexo desse atributo. Uma pequena amostra do amor do Criador. E com isso a gente chega no ponto final. No final das contas, essa análise toda não busca dar uma prova matemática de que Deus existe ou não existe. A ideia aqui é outra. É que algumas verdades, alguns sentimentos são tão profundos que não dá para a gente simplesmente desenhar num quadro e explicar. Eles só podem ser, de fato, compreendidos através da experiência. Então a questão que fica não é sobre provar, mas sobre a possibilidade de experimentar. E esse talvez seja o convite mais profundo de todos.